Olá, meus consagrados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste Reagístico canal Léo Brasil aqui! Hoje num vídeo raiz, um react raiz, onde a gente vai pegar um conteúdo e reagir a ele, ver aqui tudo que rolou. Há pouco tempo atrás, o GE soltou um vídeo agora, que tá aí na descrição o vídeo, com Rubens Menin. O título é Rubens Menin revela maldições no Atlético Mineiro antes da SAF e detona Cartola. Então, galera, vocês vão ver aqui no cantinho, tá? Um pouquinho menor, né? Por questão de direito de imagem e tudo, tal. Mas o importante é a gente ouvir o que o Menin vai falar. Quem quiser ver o vídeo na íntegra, sem nada na frente, é só clicar no link aí na descrição. Mas aqui eu vou reagir, então eu vou parar o vídeo, comentar um pouco sobre tudo que ele disser aqui. É a primeira vez que eu tô pegando, a primeira vez que eu tô vendo aqui o vídeo, ainda não vi, tá? Então, vamos ver aí o que o Menin falou. Eu achei que era um conteúdo interessante pra gente ver aí. Afinal de contas, muita gente detona, muita gente apoia. E parece, pelo que eu fiquei sabendo aí, parece que ele falou aí bastante coisas polêmicas, importantes, esclarecedoras, nem tanto. Vamos ver, enfim. Vamos ver aí o que Menin falou aí nessa entrevista ao GE. Tenho 68 anos de idade, Belo Horizontino, mineiro, brasileiro, sou engenheiro, né? Graças a Deus consegui algum sucesso profissional nas empresas que a gente tem, atleticano, apaixonado. Torcida muito criativa, né? Depois apareceu com esse negócio de vovô e pegou, né? Aí virou. É mesmo, a galera chama ele de vovô Menin. Ai, velho, brincadeira. Vamos lá. Tomara que esses áudios aí não me deu, ô Globo. Porra, aí também colocar essas musiquinhas. Vamos lá. O time sabe quanto que deve. O que o atleta tinha de lixo debaixo Nenhum time sabe o quanto deve. do tapete, você não imagina. Eles vão aparecendo. Um jogador que vai no X-Trabalho, depois que você entrou e ganha uma causa de vários anos atrás, só em causas FIFA foram mais de 100 milhões de reais. Impostos que não apareciam. Então vamos dizer, a contabilidade do futebol é muito complexa. Então você vê o próprio Cruzeiro ter problema, Botafogo, ninguém consegue chegar a uma contabilidade do futebol até que você esteja lá dentro, e aí você demora um pouco. Tem uma coisa que todos eles falam, né? Que tem muita coisa debaixo do tapete que a gente não sabe, e de repente na hora que muda de gestão, aí aparece tudo de uma vez, aí o outro tem que resolver. Todos eles falam isso, é impressionante. Vamos lá. Então tiveram outras surpresas ruins. Então o Atlético é uma coisa, vamos dizer, pioneira no futebol. É um time que virou uma SAF, mas não é controlado por investidores estrangeiros. É controlado por atleticanos e que, graças a Deus, tiveram a condição de fazer esses aportes que eram necessários. Respeito muito as outras SAFs que existem, mas essa SAF, com essa concepção... Galera, desculpa, tá um pouquinho acelerado, tá? Para não ficar um vídeo tão longo, apesar que eu vou ficar parando, né? Mas, enfim, porque é um vídeo maiorzinho aí, tá? Eu sou o Atlético e tem agora o Cruzeiro está entrando nesse caminho também. Falar do rival é complicado, mas eu acho o Pedrinho um cara bacana, apaixonado pelo Cruzeiro, e eu acho que o Cruzeiro vai sair melhor com ele. Mesmo que a torcida não goste, mas o Cruzeiro forte é importante para o Atlético. Futebol mineiro, futebol brasileiro. Eu tenho... Palavras do Menin aí. Um adversário forte é bom para o Atlético. Ele e o Pedrinho, gente, para quem não sabe, eles têm uma amizade muito longa, de longa data. Ele, o Pedrinho, o Sérgio Coelho também, enfim, galera aí. A gente fica se matando, tem gente que fica se matando aí fora do campo, mas os caras são amigos. E eu acho que não tá errado não, tá? Só pra constar aí, você não tem que ser inimigo mortal de quem torce pro outro time. Pelo menos eu penso isso. Certeza que o Cruzeiro será um desses 10 times fortes no Brasil lá na frente. O Atlético, o Cruzeiro, o Grêmio, Internacional, o São Paulo, Rio, isso é tranquilo. Somente mais um ou outro, Atlético Paraná, Bahia, etc. Então acho que isso é bom, sabe? Eu acho que cada vez mais você está vendo que o nível de futebol brasileiro, está melhorando. Ele está melhor hoje que era ontem, mas vai ser melhor amanhã. Mas nós ainda estamos no purgatório, né? A gente precisa evoluir um pouquinho. Então acho que é uma gestão profissional em qualquer time é boa para nós. Estão contando o estádio também? Tamo no purgatório. E galera, eu vou pular esse conteúdo de Globo aqui porque... Pra evitar confusão, vou pegar só as falas do Menin. Muito elegante com a gente. A associação do atleta tem 25% da SAF. A gente fez questão que tivesse e achamos super relevante a associação. Só pra constar, tá, galera? Eu vou pular esse conteúdo da Globo mesmo, assim. Quem quiser depois ver lá, como eu falei, mas vamos pegar só as partes aqui do Menin falando, que é o que interessa pra gente. E agora ele vai falar, parece que ele tá falando da SAF aí, vamos ver. A associação está sempre integrada com o atleta, tanto é que no modelo de gestão da SAF a associação está lá. Eu acho que a gente chama de pertencimento, né? Eu vejo que alguns clubes no Brasil ainda não tem uma associação bem resolvida.
muito confusa. O Atlético conseguiu. E isso dá um senso de pertencimento da torcida também. Quer dizer, é um clube que a SAF é sócia, mas tem uma associação, e nós somos atleticanos, então a torcida se sente dona do Atlético, diferentemente de alguns modelos que ela pode... Mais ou menos, né, Menin? A gente se sente dono nem tanto, né? Porque ultimamente tem acontecido uns negócios aí que não são tão agradáveis, né? Mas a torcida, ultimamente, ela tem se sentido um pouco mais afastada. Porque quem tá se sentindo mais dono mesmo é aquela galera que tem mais condição. Mas vou olhar o outro lado também. Aparentemente, a ideia é que isso mude um pouco, né? Visto, por exemplo, você fazer um sócio torcedor gratuito, que eu achei do caramba. Tá? Tem muita gente que reclama e tal, mas poderiam simplesmente não fazer nada. Poderiam simplesmente deixar o sócio continuar pago, não dar desconto para sócio gratuito, e tá acontecendo ali os descontos, né? A galera tem acesso a algumas coisas que não tinha, até nas próprias utilizações. Isso eu achei legal. Eu, por exemplo, que não era sócio, eu não conseguia participar, por exemplo, dos sorteios no aplicativo. Eu já me incluí nesses sorteios, eu já consigo pelo menos participar, né? Então já tem algumas coisinhas aí que tá trazendo um pouco mais do torcedor, mas ainda tem que evoluir e pensar mais nesses torcedores aí, que são a grande maioria, que é a galera que não tem condição, infelizmente, de estar sempre ali com o clube, né? De sempre estar comprando, aquele cara que só compra camisa uma vez, mas que soa o ano inteiro para comprar a camisa do Galo uma vez no ano, sabe? Tem que pensar bastante nessa galera também, que eles são a grande maioria da torcida. Não se sentir tão dono. Então, uma coisa que a gente sempre fez questão, eu faço questão, que é o pertencimento da torcida ao Atlético. A gente tem que ter racionalidade nas coisas. O Atlético é uma empresa de bom tamanho, né? Com muitos funcionários, com uma torcida enorme, apaixonada. Então, como a gente é apaixonado, às vezes quer tomar uma decisão só com a paixão. A gente tem que ter a paixão, mas tem que ter a racionalidade, porque a gente sabe que futebol não é brincadeira, a gente tem planos a serem cumpridos. Isso eu concordo. A razão e a paixão. Então, a gente achou que não valeria a pena, naquela hora, ter um investimento estrangeiro que ia limitar o Atlético em vez de ajudar. E por isso que a gente achou que o caminho que a gente adotou no Atlético, e agora o Cruzeiro está fazendo alguma coisa parecida, que é a gente ter isso dentro de casa, com esse investimento feito por atleticanos, mas por atleticanos responsáveis, que conhecem a empresa, ele seria mais benéfico para o Atlético. Teve protesto de... Eu vou parar de novo. Tem uma coisa que eu queria muito saber do Menin, que é o seguinte. Um dia, quem sabe eu tenho essa oportunidade de perguntar. O Cruzeiro, por exemplo, agora ele está sendo gerido por um acionista, uma pessoa que é dona, que é o Pedrinho. O Galo tem 6, 7 pessoas tomando frente ali, né? O presidente da associação, os 4 R's, o dono da Galo Holding. Não, o Galo Holding é das famílias ali, eu esqueci o nome. Do Figa, né? Figa? Acho que é Figa, isso mesmo. Dono não, né? O líder do Figa, enfim. Então eu queria muito entender um pouco mais. Uma coisa que foi falada ali na reunião do Muzi e do Vitor é que vão levar mais a imprensa e a galera para poder participar uma vez por mês, que é uma coisa que ele tava devendo e que eu cobrei aqui. Olha que eu nem sou da imprensa, eu nunca fui convidado para ir lá. Mas é uma coisa que eu gostaria, porque pelo menos tem gente lá que pode perguntar, pode levar os questionamentos e tal. Então, tomara que isso seja feito. Foi feito agora, né? Nós estamos aqui no mês 7. Hoje que eu tô gravando é dia 12. Foi feita a reunião ontem, dia 11. Espero que mês que vem já tenha outra pra gente poder conversar e tirando cada vez mais dúvida e levando mais informações aos torcedores. Eu acho extremamente importante. Então, vamos seguir aí. Isso me deu um desânimo. Porque eu falei que a cartolada antiga, que maltratou o futebol, falei, nós temos que acabar com esse futebol. Esse futebol não dá certo. Como não deu. Quebrar todos os times. Então, a gente ganhar um título, quebrar o time. Eu ganho um título, quebra. Aí como é que vai fazer? Um cara ganha, quebra, divide o time, aí o outro vai lá, faz a bobagem, ganha o título. Indivíduo. Foi assim, o Brasil está sendo assim há muito tempo. E eles acabaram com o futebol brasileiro. Nós não estamos aqui, não é à toa. Quantos clubes foram destruídos, né, no futebol brasileiro? E a SAF está sendo um elemento que veio a cair do céu para poder reconstruir. Mas são muitos clubes que foram destruídos por gestões temerosas. Eu sou atleticano, eu fui no campo a primeira vez há 6 anos. Esse ponto aqui eu vou concordar um pouco com ele, porque por mais que a gente tenha tido bons presidentes, boas gestões e outras horríveis, geralmente em todas as gestões acontecia isso. Eu vou cuidar do clube na minha gestão e o próximo que se vire com o que ficar.
Tanto que uma coisa que eu não sabia, gente, eu acho que pode ter sido uma coisa que muito torcedor não sabia. Eu fiquei sabendo depois que eu comecei o canal, mas antes, quando eu era só torcedor e tal, não tinha ciência disso, eu não tinha noção desse tipo de coisa. Vocês já notaram que todas as contratações, elas não são feitas para pagamento à vista? O pagamento ele é sempre parcelado em vários anos. Eu achei que era feito pelo menos no mesmo ano, né, que o cara era contratado. Essa noção assim de torcedor e tal, que é normal, tá, gente? Ninguém é obrigado a saber essas coisas, não, mas é uma coisa que eu achei muito interessante. Por exemplo, a compra do Scarpa, o pagamento não é feito todo no mesmo ano. Ele é feito uma entrada, depois vem outro paga no ano seguinte, no ano seguinte. Do Fausto Vera, que tá chegando agora no Galo, é a mesma coisa, né? Vai pagar um valor de entrada ali pro Corinthians, aí no ano que vem mais 1 milhão, no outro ano mais 1 milhão, até completar ali o valor. Ou seja, o orçamento ele não é feito pro valor cheio do que você vai pagar naquele ano. Ele é feito com base no valor anterior, mais o que você vai gastar ali para contratação futura. Então, o que acontecia no clube? Chegava, por exemplo, deixa eu pegar um jogador qualquer, o Dátulo. Não tô falando que foi assim não, tá, gente? É só um exemplo. Aí chegava o Dátulo no final do mandato do presidente X. Aí o cara comprou o Dátulo por 5 milhões que vai pagar em 5 anos. Só que o mandato do cara vai durar 4, 3. Aí fica pro outro cara pagar. Aí o outro cara tem que montar um time. E ia rodando isso, né? Ia aumentando ali a dívida, não pagava do anterior direito. Por isso que o Galo afundou em dívida. Isso aí é verdade, né? Independente, não tô falando que o presidente era ruim ou bom, ou se a gestão foi boa ou ruim, não. Mas isso é um fato. Quando você monta ali para sua gestão de 3 anos e não a longo prazo. Acho que as SAFs, elas ajudam a gente ter uma visão maior, porque se der ruim, vai ser ruim pros caras também. Vai ser ruim pros caras, que eles vão ter que arcar com dívida. Né? Então eles têm que racionalizar e maneirar isso aí, mas não pode deixar o futebol aquém, né? Tomara que continue assim, vamos ver. De idade, 62, eu sou de 56, 62, eu fui ver fui algumas vezes naquela época, meu irmão me levava no Independência na época, né, no Campo do Sete, até chegar em 2013, que eu tive, 2012, 2013, eu comecei a aproximar um pouco mais da gestão, ajudar de alguma forma. E hoje chegou em 24, aí a gente é um dos sócios da SAF, né? Eu nunca tive nenhum problema com nenhum torcedor do Atlético até hoje, graças a Deus, até nos momentos piores, né, que a gente já teve vários. A torcida sempre respeitou, sempre reconheceu o trabalho. E a semana do Galo. Mais uma pausinha aí, enquanto a gente dá uma pulada nisso aqui, mas isso é importante, né, gente? Mostrar ali o respeito e tal, e você não tem que desrespeitar uma pessoa por causa do que você pensa, ou se você tá brava por causa do momento do time, isso é importante. Eu acho que respeito acima de tudo, a gente pode criticar. Uma coisa que a gente tem direito é de criticar, mas sempre com respeito. A gente queria liquidar a dívida do Atlético até 2026. Isso passava por uma série de coisas. Por exemplo, uma coisa importante, o Atlético já tinha descontado, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, vários anos, já tinha despesas, receitas futuras já tinham sido descontadas, a gente sabia disso. Acho que a gente está prevendo essa receita do Atlético crescendo. Agora o nosso plano é até 2030, né? Até 2030 de forma consistente, né? Agora, para isso, a gente tem que ter realmente um desempenho no futebol. A gente sempre parte de uma premissa, por exemplo, a premissa desse ano, a gente chegou nela. Oitavas de... Aliás, só uma coisa. Quando ele fala da dívida até 2030, é a previsão inicial. Segundo informações que, né, vem chegando pra gente, que a gente... Eu, por exemplo, não sou repórter, né, não tô lá para poder ver, então né, a gente só ouve as especulações, as informações de terceiros, mas pode ser que essa dívida ela seja quitada até 27. Tá? Tem a possibilidade dela ser toda quitada até 27 aí, se a gestão for conseguindo bem e tudo mais. E isso é bom, porque aí a partir de 2027 ali mais ou menos, entre 2027 e 2030, o Galo pode parar de pagar a dívida e investir no futebol. E aí a gente vai começar a montar times mais fortes do que o que a gente tem hoje. Isso é bem bacana. De Libertadores e oitavas de Copa do Brasil. Nós estamos nela, daqui para frente é lucro, né? Entre aspas, né? O que nos atrapalhou muito foi o serviço da dívida, 150 milhões por ano. Se não houvesse serviço da dívida, nós teríamos sido superavitários. Nós tínhamos uma dívida que custava pouco para o Atlético, 2% ao ano. E também na construção da arena, a gente não contava com um negócio que apareceu que foi muito ruim, que foram as contrapartidas da arena, que foram dadas pela prefeitura. Positivo. Então, a maioria das cidades no mundo ajuda as arenas. E aqui em Belo Horizonte nós somos, ao contrário disso, nós somos prejudicados. Uma contrapartida que não era da frente de 250 milhões. Isso é muito ruim para nós. Isso aí eu não tenho como discordar dele, não. Não é assim, eu sou um cara que sou muito fã do Calil.
eu acho que até na prefeitura ele fez um bom trabalho, do que a gente escuta, tá? Eu não gosto muito de entrar em mérito político, não, mas a gente escuta que ele resolveu algumas coisas, fez algumas limpas e tal, né? Obviamente a gestão não foi perfeita, porque isso não existe, utopia demais. Mas isso é uma crítica que eu tenho, que acho que a boa parte da torcida tem, né? Que a prefeitura, obviamente, gente, você tem que seguir a lei, tá? Não é, não, vamos largar a lei de lado pra ajudar o Atlético. Não, não é isso. É isso, é sacanagem. Mas a gente tem como exemplo agora o Flamengo, que tá querendo construir o próprio estádio. E a prefeitura do Rio de Janeiro tá querendo ajudar o Flamengo de várias formas. E olha que o Flamengo nem precisa tanto dessas ajudas, né? Se você for olhar ali, o Flamengo já tem grana pra caramba, já pode fazer isso por conta. E eu não tô falando de ajuda financeira, óbvio, né? Mas o Flamengo já teria meios ali pra poder resolver os problemas por si só, mas a prefeitura tá ajudando. Quando foi construído ali os estádios pra Copa também, enfim. Só que agora, inclusive a reforma do Mineirão e a reforma do Independência na época tiveram bem menos complicações do que essa construção do estádio do Galo. O que gerou um endividamento, um valor aí maior do estádio do que deveria, né? É uma pena, mas acabou acontecendo. Eu entendo que você tem que cumprir a lei, concordo plenamente, mas poderia ter rolado ali uma ajuda, uma boa vontade de fazer tudo isso acontecer de forma mais orgânica. Mas paciência, vida que segue. Somado a isso, né, teve os juros que passaram de 2 para 13 e tanto. Então nós tivemos aí não previsto, eu chamo de cisne negro, né? Aquilo que você não estava esperando que acontece. É um trabalho que exige muita responsabilidade, muita sabedoria. O futebol é complicado, mas que a gente acha que a gente tem condições de performar, de entregar aquilo que é o sonho de todo torcedor atleticano, que é um time forte, organizado e que respeitado pelos outros. Não tem uma facilidade, por exemplo, que o Flamengo tem, que é uma receita enorme, né? O Flamengo tem muito dinheiro, né? Hoje no Brasil é o time que tem o maior faturamento, mas tem um orçamento bom, que dá para a gente fazer um time, mas tem que ter muita competência, não podemos errar. A gente não pode sair contratando sem pensar, não pode tira técnico, põe técnico, mexe ali. Então tem que ser feito com muita eficiência esse uso desse orçamento de futebol para ter esse time competitivo. Isso é verdade, né? Você ter um time competitivo leva um pouquinho de tempo e você tem que ter uma dedicação aí um pouco diferente, porque e dentro de um valor, né? Dentro de um orçamento é complicado. Mas obviamente, tá, menino? Gente, isso que eu vou falar aqui agora não é nem parte dele, tá? Porque a gente já viu que as responsabilidades lá no Galo estão divididas. Então, o Menin, os 4R, eles não cuidam do futebol e eles trazem pessoas para poder cuidar, pelo que eu entendi como funciona, né? Assim, quem cuida do futebol, a galera que é responsável pelo futebol, tem que melhorar a questão do planejamento para não acontecer o que a gente passou, de ficar sem jogador. Mas a gente não tem que reconhecer que as contratações, a galera que tá chegando aí, tá numa qualidade muito boa. Tá bem interessante aí. Vamos ver se eles vão continuar acertando. E não tem quem faça tudo perfeito, né, gente? Mas é ponto de vista também. Vamos ver. Tem salários muito menores que o Atlético. Tem clubes que tem salários muito maiores que o Atlético. Então a gente está ali ajustado. Olha, o futebol é um negócio diferente, né? Você pega jogadores que têm salários astronômicos, né? São estrelas, igual um cantor também tem, né? A gente tem que respeitar isso, né? Isso é verdade, é o fato. Vou dar um exemplo. Você pega uma indústria financeira, tem um salário médio mais elevado que uma indústria de engenharia. E uma indústria de futebol tem um salário médio mais elevado que a indústria financeira. Isso é fato. Né? Então, é um ambiente. Agora, é um ambiente muito sacrificado. As pessoas têm que viajar muito, dedicar muito, trabalhar fim de semana. A gente tem que pensar nesse outro lado também, viu? Mais ou menos, né, menino? Assim, concordo que tem ali suas dificuldades, mas convenhamos, são dificuldades mínimas, né? Não é sacrificado, pá. Obviamente você tem aquela questão que você fica muito mais tempo longe da família, tem essa questão das viagens, mas tem aquele outro lado. Tem muita gente que faz isso que os jogadores fazem, de ficar longe da família, de ter que ficar horas, dias, meses fora. Mas aí tem gente, porra, o cara tá dirigindo um caminhão, tá fazendo um voo, é um piloto, tem várias pessoas que fazem isso, não tem esse luxo, esse conforto que o jogador tem, né? Então, assim, obviamente eu entendo que tem o seu lado negativo, mas o lado positivo compensa bastante. Visto que tem outras que tem o mesmo lado negativo e não tem tantos lados positivos de volta. Mas enfim, é aquela coisa, né? Pontos de vista.
O pessoal trabalha muito. Nós não temos um elenco enorme para poder... Aliás, o futebol, gente, curiosidade aqui. Desculpa, eu vou parando, tá, gente? Quem quiser ver completo, assim que acabar aqui, enfim, o vídeo tá aí na descrição. Uma coisa que me chama muita atenção é que o jogador... Vocês já notaram que o jogador de futebol é a única profissão onde você recebe muito dinheiro para poder cuidar da sua saúde, para poder treinar, praticar. Porque jogar mesmo, se você for analisar, o jogo é muito pouco. Diferente de outras profissões, por exemplo, o ator. O ator, ele trabalha muito no treinamento, ele treina muito para atuar, só que ele também atua muito. A peça de teatro são vários dias, fazendo várias viagens e tal, sequência, um fim de semana completo, né? Você ensaia ali de segunda a sexta, aí você tem sábado, domingo, segunda... Sexta, sábado, domingo de uma apresentação teatral. Aí você descansa na segunda, aí você ensaia na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado, domingo de novo. Entendeu? Então, é diferente. O jogador de futebol, não. O jogador de futebol... E o cara, quando ele faz a teatro, por exemplo, que eu já fiz, então eu sei... ele não faz uma peça só num dia. Se ele faz uma peça de 2 horas, são 3 num dia, por exemplo. Então já tem caso, por exemplo, aí, um comediante, um artista, um cara no teatro, ele treina esse tempo todo, mas aí chega na sexta, tem 3 sessões. Chega no sábado, tem 4 sessões. Chega no domingo, tem mais 3 sessões. De 1h30, 2 horas cada. O jogador não, o jogador é o único que tem uma sessão de 2 horas por cada dia que ele se apresenta. E geralmente são 2, no máximo 3 por semana, mas geralmente são 2 e são bem espaçadas. Você faz um dia, joga um dia, 2 horas. Tem todo o trâmite em volta, tá? Tô falando só da apresentação mesmo, do espetáculo. Porque no espetáculo teatral, por exemplo, você tem ali todo o trâmite antes do espetáculo. Você não chega lá já pra apresentar, você tem maquiagem. Chega lá 4, 5 horas antes pra poder se preparar. Futebol você chega 1 hora, 2 horas antes ali, faz um aquecimento, tá? Pá, joga 2 horas. Aí dali vai pra casa, faz uma recuperação. Os outros não tem isso aí não. Então, o jogador de futebol é o que recebe mais para poder basicamente treinar e cuidar da própria saúde também e tal, né? Tem todos os cuidados ali e a apresentação mesmo é um período curto. Por isso que a gente sempre cobra que os caras têm que dar mais raça e vida na apresentação deles, né? Porque é aquele momento ali que você está mostrando pro seu público o que você faz enquanto tá fora, que é a maior parte do tempo. Até agora a gente conseguiu fazer, né? Lá na frente eu acho que possivelmente você vai ter que tomar uma decisão entre um e outro, né? Pode ser que aconteça entre um brasileiro e um Libertadores, você vai ter que dar uma prioridade na Libertadores. Não só o Atlético, mas qualquer outro time vai ter que fazer isso. Eu falei que o próximo Hulk será da base, né? Gostaria que fosse, né? Tomara que seja. Então aí você vai ter que botar a base para jogar. E, gente, uma base forte, quem faz isso tem dado certo. Então eu espero que a gente consiga entregar o Atlético com dignidade, com seriedade, com honestidade, com propósito, porque a gente não tem o direito de usar o Atlético para nós, né? Eu não posso usar o Atlético para mim. Eu quero ser usado pelo Atlético. A diferença, um é pegar o Atlético e usar o Atlético para qualquer benefício próprio. Isso a gente não faz. Nós pegamos no Atlético, eu gosto de falar uma herança maldita, mas foi mesmo uma herança maldita, uma coisa horrorosa. Então não adianta ganhar um título e destruir o clube financeiramente, né? Então, igual o Atlético tem herança maldita, outros clubes também tiveram. E eles estão melhorando a gestão, né? Estão melhorando. O Atlético é interessante, né? Porque a gente fez uma estrutura, a gente tem um conselho, que a gente chama de Conselho de Futebol, que o Sérgio Coelho, que é o presidente da associação, é o dirigente do conselho, é o presidente do conselho. E temos ali, eu não sou do conselho de futebol. Então, essa turma que fica o dia inteiro pensando no futebol, ver o que acontece, o que vai. Porque o futebol é uma coisa muito dinâmica. Machuca um jogador, contrata um, vende outro, viagem. Eu sou presidente do conselho da SAF, muito mais no estratégico, pensando, ajudando a turma, para onde que nós vamos, para onde não vamos, vamos para cá, vamos para cá. Isso que ele falou é importante, tá, gente? Pra gente poder refletir, porque não adianta a gente querer cobrar futebol, observando essa fala dele, do Menin, porque ele não vai saber resolver. Isso aqui basicamente ele tá falando que ele não entende futebol. E é normal. Não vou esperar que o dono ali entenda de futebol. É uma coisa, assim, pensando pelo lado empresarial, né? É a mesma coisa de esperar que o presidente da empresa saiba informática. Muitas vezes o presidente da empresa tem que saber de administrativo. Por isso que a gente cobra, tá, Menin? E é uma cobrança que eu fiz aqui e reitero. A gente precisa ter esses encontros, essas reuniões, que eu digo com a imprensa, né, aberta, igual fez ali a Galo TV transmitindo,
pra gente poder ter a noção do que tá acontecendo no Galo. Ficar calado ali não adianta. Igual agora você apareceu aí no GE. Tem que aparecer nos outros também. Falar isso pra gente é importante. A gente entender o que você faz ali. Tá vendo o Galo afundado aí em problema e não dá um retorno. Não dá uma posição. A gente não sabe qual que é a sua função ali. Então o torcedor, ele acaba criando uma ilusão na cabeça. E eu me incluo nisso, que eu também sou torcedor. Tô hoje aqui fazendo a vez aqui com microfone e tudo, mas eu também sou um torcedor. E o que a gente quer saber é o que acontece, o que cada um faz, quem que a gente cobra. Eu tenho que cobrar o Muzi, eu tenho que cobrar o Sérgio Coelho, eu tenho que cobrar só o Vitor, vou ficar cobrando o Vitor. O Vitor tem que pedir permissão pra vocês pra fazer as coisas, né? Então a gente precisa ter ciência e isso tem que vir pro público. Não é uma vez só, não é chegar ali no GE ou seja em qual rede for e falar só com eles. Não, tem que falar com todo mundo. Sabe, eu já vi várias vezes você mesmo, né, Menin, aparecendo aí em alguns dos canais aí que eu sigo e tudo mais. Tem que aparecer mais. Entendeu? Tem que aparecer nos momentos ruins pra gente poder conversar e saber o que tá acontecendo. Mas vamos lá. Pra lá, mas invisto aí algum bom tempo no Atlético na semana, inclusive ver jogo, né? Que é o maior prazer que a gente tem. Pois é, o Filipão saiu ontem, né? Muito recente. Tá aí, ó. Aí tá falando, deixa eu pular esse pedaço aqui também da entrevista. Igual eu falei, galera, eu não vou agarrar nisso aqui não, porque é o conteúdo do GE mesmo. Eu tô mais interessado em ver o que o Menin falou. Técnico, né? O Siga já tinha os nomes indicados, e o número 1 era o Milito. O Milito tá, aí tá falando da questão quando saiu o Filipão e entrou o Milito, né? Pelo que eu entendi. Tô pulando aqui, depois eu vou ver tudo direto também. É muito vir pro Atlético, não. Ele já tinha, o Atlético hoje é famoso. O pessoal, o Atlético tá fazendo um trabalho bom e tal, que outros times já tinham negado. Caralho, olha essa fala dele, hein? A princípio ele não queria vir pro Atlético, o Milito. Olha, caraca. Mas eu lembro disso também quando a galera começou a cogitar o Milito. Porque ele saiu do Argentino Júnior, salvo engano, por questão de problemas pessoais, e ele não queria ficar em nenhum clube, eu acho, tá? Tô tentando puxar pela memória aqui. Reate é isso, gente. A gente vai falando merda aqui no meio. Mas eu lembro claramente deles falando que o Milito não viria. Talvez porque ele queria ficar um tempo sabático ali, aquele tempo sem fazer nada. Mas vamos ver o que rolou. Mas o pessoal foi na Argentina, levou o trabalho do Siga para ele. Ele viu aquele negócio, eu não estou acreditando nisso. Eu nunca vi isso. E ele aceitou a partir daquele momento. Se identificou. Obrigado, Siga. Que trabalho maravilhoso. Porque se foi isso mesmo que o Milito que o Menin tá falando, cara, eu tô muito feliz do Milito estar aqui no Galo hoje. Muito. Mesmo com os resultados negativos que teve um tempo, eu sou muito fã do tipo de pessoa que o Milito é. Do trabalho que ele tem feito, da forma com que ele trata todo mundo. Pra mim foi o maior achado do Galo com relação a treinadores nos últimos tempos. Porque senão a gente ainda ia estar sofrendo. Aí traz treinador, aí roda treinador brasileiro que não tava dando certo. Aí busca treinador estrangeiro, aí fica caçando português que fala não. Se isso que ele tá falando é verdade, obrigado, Siga, eu curti. Com a torcida, que é importante, né? Tá entregando um bom trabalho, não reclama de nada. Quer dizer, você vê a situação que a gente tá hoje, cheio de desfalques, etc. Ele tá encarando, né? Eu acho, o Filipão, gente, é um cara também bacana, etc, né? Mas ele entrou num momento muito específico, não sei se vocês lembram, né? A situação que ele entrou. Infelizmente, tivemos um problema com o técnico anterior, ele meio que teve que sair meio às pressas e técnico é difícil. Da mesma forma que tem poucos diretores de futebol no Brasil, você tem poucos técnicos também. Você vê que a gente tem que importar técnicos. O trabalho ele entregou, o Filipão entregou bastante no Atlético. E ele sempre deixou muito claro que ele estava aqui, mas que não é uma coisa que ele queria ficar o resto da vida, já tá. Menin, mas o Filipão, o maior erro de vocês não foi trazer o Filipão no final do ano passado. Foi manter ele no início desse ano. Só que tem aquele porém também. Se o Filipão não tivesse ficado até onde ele ficou, ali perto do final do Campeonato Mineiro, será que o Milito teria vindo? Fica aquele questionamento. Porque pode ser que o Milito não tivesse vindo, porque estava naquele período de que ele não queria negociar com ninguém, e a gente teria um outro técnico que talvez poderia estar numa situação bem pior pro Galo hoje. Então, é de se pensar isso aí. Tá numa outra fase de vida, né? Tem muitos clubes que precisam se reinventar. Você pega o Vasco ano passado, ele fez outro time no meio do campeonato.
O Atlético tem estrutura, nós conseguimos manter a estrutura. Quer dizer, um time que uma boa parte desse time está lá há 4, tem jogador de 5 anos aqui, isso o Atlético não conseguia ter. O Bernard é novo, né? Acho que é 30, 31, não sei. Bernard é bom 31, mesmo, né? novo. Acabou de fazer um campeonato maravilhoso lá, né? Ele é novo, né, de carreira. Eu acho que ele tá no meio da carreira, né? 31. Alguns atletas têm carreira mais longeva. O Bernard tem tudo para ter, né? Porque ele é um cara que se cuida muito bem, né? Os caras são um cara que não tem fim de carreira, tem meio de carreira. São dois consagrados já para o Atlético. Eu acho que essas duas contratações foram muito bem feitas. Mérito pessoal do Siga. Em alguns momentos, essa senioridade faz a diferença. E ensina para os meninos também. Então, os meninos gostam. Então, você pega, vou dar um exemplo, coitado, o Rubens está machucado, né? Tava crescendo, teve aquele azar, né? Mas é um menino que veio novinho, né? 20 anos, acho que o Rubens tem, e aprendendo a jogar com a Arana, ali do lado, que não é velho, mas já é um cara sênior, está na seleção. Então, esse mix é... Reparem no que ele falou agora, hein? Só pra... Eu vou ir parando, gente. Não vai ter que ser assim, senão eu perco o fio da meada. Mas repara no que ele falou agora, que o Arana está sendo abre aspas, escola do Rubens. Então, até pro Menin, que não é tão ligado ao futebol diretamente, na fala do Menin você já vê que o Rubens, gente, é lateral. Acabou aquela ideia, não, a gente tem que tirar da cabeça, começar a projetar na nossa cabeça que o Rubens não é mais meio campo. Ele pode até ser utilizado em um momento ou outro, mas na visão de todo mundo que fala lá no Atlético, o Vitor falou nisso ontem na entrevista com o Muzi. Os treinadores vêm falando isso anteriormente e o Menin falou aqui agora de novo. Que o Rubens está fazendo, abre aspas, escola, né? Tá fazendo ali aquele aprendizado com o Arana. Então, galera, esquece. Rubens agora é lateral. A gente vai ter que associar na cabeça. Eu tô falando isso até pra mim mesmo. Porque pra mim o Rubens era meio campo e é um bom meio campo. Mas não tem jeito. Parece que ele vai ser tratado mesmo como lateral ad eterno, né? Vamos ver. É muito bom. Especulado aí do Júnior Alonso, por exemplo, também, acho que tem 31, se não me engano. É um craque, né? Se vier o Júnior, a gente conseguir trazer o Júnior Alonso, é um gol de placa. Uma conotação boa para o lugar que a gente precisa, um cara versátil, né? Sai com a bola, joga mais para a esquerda e tal. Primeiro caminho para os próximos 2 anos, 24 e 25, a gente tem que ter lucro operacional. Isso é fundamental para nós. Isso aí é... 24 tem que ter lucro operacional, 25 tem lucro operacional. A partir daí nós vamos ver o que vai acontecer. Essa indústria de entretenimento é muito grande, está crescendo no mundo de uma forma assustadora. E eu acho que o Brasil, com a SAFs, ele pôde acessar um mercado muito maior de investimento. Esses clubes podem ter acessar o mercado de capitais mais pleno, ter uma ação listada na Bolsa de Valores. Você precisa ter bolsos profundos. Você só consegue ter bolsos profundos para investir muito, mas para ter muito retorno, no dia que você acessa ao mercado de capitais. Então, eu acho que esse futebol brasileiro vai estar se preparando, está se organizando. A gestão do futebol brasileiro hoje é muito melhor que algum tempo atrás. Pensa em negociar. Isso é um pouco polêmico que ele falou, porque, para quem não entendeu, né, colocar no mercado de capitais é como colocar assim o Atlético em algum momento na Bolsa de Valores. Pelo menos eu entendo assim, tá? Eu não sou um super entendedor, tô falando do meu mínimo entendimento. Se tiver alguém assistindo aí que acha que é outra coisa, ou que sabe que é outra coisa, coloca aí nos comentários que depois a gente comenta. Mas, pelo que eu entendi, a ideia é transformar o Atlético numa empresa a ponto de conseguir lucro até no mercado financeiro com ele, né? Pro próprio Atlético. Pelo menos foi o que eu entendi, mas... Enfim, não sou administrador, com certeza. Ele sabe mais que eu nesse ponto aí. Mas vamos ver. Pelo menos a sua parte da SAF. Hoje, não. Nós não compramos o Atlético. Ele, aqui a pergunta, desculpa, eu parei na hora da pergunta, o repórter perguntou pra ele se ele tem intenção de vender a SAF, de revender, de se livrar da SAF. Atlético é o seguinte, né, gente? A gente primeiro é um sonho, né? Eu acho que a gente não vem na vida passeio. Se a gente pode ajudar o Atlético, a gente vai ajudar. Eu só seria do Atlético um dia que eu estivesse prejudicando o Atlético. Se esse dia, um dia chegar e tiver trabalhando no Atlético, eu não tenho nenhum interesse hoje em desfazer das ações. Eu quero que elas valorizem, que o Atlético valorize, vale muito dinheiro, mas sem desfazer, né? Eu acho que tem possibilidade, o Atlético tem possibilidade de valorizar muito, ser um time muito rico lá na frente. A Premier League... O Atlético, ele já seria, né? Se não tivesse com tantos problemas por trás dos panos, que é o que a gente cobra aqui com relação à transparência, a gente tem que saber isso, até para dar uma tranquilidade pro torcedor, né? Eu, quanto cliente, por exemplo, eu prefiro abastecer num posto de gasolina que eu sei a qualidade do produto, que você abre um site, por exemplo, consegue ver uma questão ou outra, né, para quem tem esse cuidado maior assim da questão financeira, de valores, de tudo, do que ir no posto da esquina por estar mais barato e não saber a procedência das coisas.
né? Então o Atlético não pode ser diferente, principalmente porque mexe com paixão, né? Com amor. É o nosso sonho de consumo, né? Que a gente um dia venha ter uma liga no Brasil, uma liga de futebol. Uma liga tem que ter fair play, né? Você tem vários critérios que é o maior dinheiro que você vai ter. Esse sonho seu tá bem distante, menino. Tá bem distante, porque a gente vê nas ações de todos os clubes que cada clube pensa principalmente no seu próprio umbigo. Né? Ninguém quer o futebol melhor, eu quero o meu clube melhor. Eu sou dono do Flamengo, eu quero só o Flamengo grande. Eu sou dono do Palmeiras, eu quero só o Palmeiras grande. Eu sou dono do próprio Atlético, eu quero o Atlético grande. Então isso aí, gente, é um sonho bem distante, viu, menino? Se conseguir, vai ser o milagre dos milagres. Maior arrecadação que você teria seria através da liga. Porque não adianta eu querer ter um campeonato de um time. Nós só vamos ganhar muito dinheiro se a gente tiver um campeonato de 10 times que o Brasil tem. Isso é verdade. Até mesmo os campeonatos europeus, por exemplo, os campeonatos às vezes tem só 2 times. O espanhol tem 2, 3 times. O campeonato inglês ali, que é um pouquinho mais disputado, mas por quê? Porque todos os times têm oportunidade de lucrar. Não tá só no Manchester City, não tá só no Arsenal, não tá só no Bayern. Aí me falei de alemão, mas enfim, vocês entenderam. Tem alguns, o dinheiro ele é mais bem distribuído para que os clubes que são considerados melhores sejam um pouco mais competitivos também. Não é que eles vão conseguir ganhar sempre, mas tem que ter a competição, porque senão não tem graça. Vai ser um país dividido em 2 e os outros clubes são só para coadjuvar, para participar. Aqui no Brasil, então, não tem como. Nós temos, no meu ponto de vista ali, 15, 16 times que podem ser protagonistas do Campeonato Brasileiro. Só que tá difícil achar essa união, né, Menin? Para vender lá fora, igual o Real Madrid ganha dinheiro do mundo todo hoje, né? A Liga Espanhola é uma liga com poucos times fortes, né? 2, 3 times, muito menos que a Premier League. Mas ela é vendida para o mundo todo, o Real Madrid hoje é vendido para o mundo todo. Então você vai ter, evidentemente, o time que tiver mais audiência tem que ter um pouco mais, mas tem o critério esportivo, tem o critério de você estar participando da liga. Então isso aí eu acho que isso vai equilibrar um pouco esse desequilíbrio que tem hoje. O Flamengo tem maior torcida do Brasil, tem mais visibilidade. Mas você vê o seguinte, o Atlético jogando com o Flamengo, ele está tendo a soma de torcida do Atlético, mas a soma de torcida do Flamengo. Ele surfa na torcida do Flamengo, da mesma forma que o Flamengo surfa na torcida do Atlético. Então isso, vamos dizer, no mundo mais evoluído aí de futebol, que eu vou dizer que a Premier League, as pessoas entendem isso. O sonho de consumo nosso, eu digo que o Brasil tiver um futebol bacana, você vai vir mais dinheiro de fora, a gente vai equilibrar mais a receita. Porque hoje a nossa receita vem de dentro do país. Mas a gente tem que, lá na frente, ter uma receita de fora. Para isso, mais uma vez, nós temos que acessar o mercado de capitais. Você marca valor. Quanto vale um time? O Pedrinho vendeu por tanto, vale tanto. O dia que você tiver uma ação na Bolsa de Valores, o time vale tanto. É aquele valor da ação, multiplicar todo mundo de ações. Então esse para mim, é o estado da arte do futuro do Atlético. Aliás, a primeira gestão que eu acho que foi que teve essa... Aí eu confesso que eu precisava. Queria muito sentar contigo, menino, para poder entender sua linha de raciocínio. Você falou numa linha muito administrativa, que eu até compreendi de certa forma, mas eu tenho mais perguntas do que respostas aí nessa sua fala. Ô, Menin, vem participar aqui com a gente um dia. Vamos lá. A mudança do Flamengo. O Flamengo era meio bagunçado, muito forte, mas não estava organizado. Então uma gestão boa organizou o Flamengo virou o que virou de organização de gestão bem feita. Mais ou menos. O Flamengo tem uns auxílios a mais do que outros clubes. Mais ou menos. Tava bagunçado, mas ainda tinha aquela força. E não é menosprezando não, tá, gente? Mas existe, não tem jeito. Não é de forma pejorativa que eu tô falando, não, né? Mas o Flamengo tem umas colaborações extras que outros clubes não têm. Isso é um fato. Não tô inventando teoria da conspiração, não. É só você pegar aí as informações dos próprios patrocínios atuais do Flamengo, né? E de quem está à frente desses patrocínios que você sabe. Mas eu não vou entrar em detalhes, não. Depois quem fizer pesquisa aí. Então acho que a hora que nós tivemos alguns times, e hoje já existem alguns times nessa linha, o futebol vai melhorar. Acho que o futebol brasileiro eu diria que está no purgatório. Nós saímos do inferno, estamos no purgatório, não chegamos no céu ainda. Como resultado, a trama da... Aí, pra ele, o futebol brasileiro ainda precisa evoluir, eu também acho. Vamos dar uma passada, deixa eu ver se eu pego aqui. Que os dois blocos se unissem. Então houve uma fratura que não foi boa. Ah tá, ele tá falando dos blocos da Liga, né? Que tinha a Liga Forte e a que o Atlético tá hoje lá, que isso ficou mal explicado, tá, Menin?
Só para falar para vocês aí que isso ficou bem mal explicado pro torcedor. Era outra coisa que aí você como dono e os outros donos tinham que aparecer para poder conversar com a gente e explicar isso aí direito, tá? Falar que, não, é porque a outra vai ficar melhor no final. Isso não é explicação. Né? A ideia da liga era para acabar com o que acontece hoje de problema. Se a gente tem uma liga forte, com todos os clubes participando, se a CBF não faz a parte dela, ela é excluída dessa liga. Né? Então, assim, profissionalização de árbitros, tudo passaria pela liga também, por um auxílio dos clubes da liga. Mas a gente vê que não deu, né? Falaram que iriam ali fazer o contra e tudo mais, e crescer, mas a única coisa que aconteceu na liga foi uma divisão de direito de imagem, direito de televisão. É o que foi passado pra gente. Se rolou alguma coisa a mais, menino, tamo aí pra poder saber. Gostaria muito de um dia ter a honra aí de falar contigo, mas a priori é isso que a gente sabe, né? O que chega pra gente. Então essa escolha aí teria que ser mais bem explicada pro torcedor, porque caiu, pelo menos no meu ponto de vista, né, e de quem eu converso, caiu aí de uma forma ruim pro torcedor. Aí construiu 2 blocos, tá? Cada turma tá num lado, mas todos saíram perdendo. Acho que um bloco mais um não é igual a 2, não é igual a 4. A gente tinha conversado com muita gente para tentar unir. Trabalhamos, o Rafael, meu filho, eu trabalhei muito nisso, o Sérgio Coelho trabalhou muito na união. Eu achei que a coisa estava quase aí, não deu certo. Mas foi detalhe. E o que atrapalhou um pouco a liga, talvez, tenha sido exatamente aqueles times menos profissionais de gestão. Porque todos os times que têm uma gestão melhor querem a liga, sabem da importância da liga. Então ainda tem uma cartolagem, vamos dizer aí, que atrapalha essa formação do bloco único. Eu acho que a gestão boa que vai acontecer, porque o time que não tiver gestão vai acabar. Os times que tiverem gestão vão ter que formar uma liga, porque isso é inexorável, senão não vão chegar a lugar nenhum. Porque a gente tinha inicialmente um contrato com o Futebol Forte, né? E a gente achou que era melhor para a gente ir para a Libra. E tudo dentro da mais alta transparência. O contrato venceu, a gente avisou com antecedência a Liga Futebol Forte que nós não continuaríamos com ele, de forma muito transparente, fomos para a Libra. Se a decisão foi acertada, nós só vamos saber lá na frente. Mas eu acho que foi. Mas mais uma vez, a fratura. Tá. Por quê? É a mesma fala que a gente escutou, nós torcedores estamos escutando. Mas o que a gente queria saber é por quê que houve essa mudança? Por que não é, porque a gente achou melhor? Teve um estudo? Vocês viram algum potencial futuro? Que potencial foi esse? O que teria de melhor da outra liga? Bom, enfim, a gente quer saber. Foi antes disso acontecer, mas é possível ainda acomodar todo mundo. Tem muita gente trabalhando para isso e tomara que dê certo. Bom, domingo foi de inauguração. Aí, então, deixa eu passar aqui essa parte. Gente, desculpa pelo vídeo ficar muito grande, mas eu nem sabia que o vídeo do GE era tão grande, agora que eu tô vendo aqui. Então, bora lá. Vai ficar grandão, mas acho que compensa assistir. Nada, né? Lembrando, quando ela começou... É a academia de ovos de ouro? Não, gestão, assim? não, acho que é um dos pilares que eu falei, a Arena, né? Mas me dá muito orgulho, porque a Arena é maravilhosa. Em termos de tecnologia melhor do Brasil, você está lá Wi-Fi pegando, tá cada vez mais novidades ali acontecendo, né? Agora tem desafios, né? Cada vez a gente vai evoluindo mais. Você falou o negócio da acústica, nós estamos trabalhando para melhorar aquela acústica. Não é tão ruim igual se fala, não, mas também não é aquela ideal, porque tem umas tecnicidades que a gente não vou entrar no detalhe aqui, mas tem. Como também o caso do gramado, né? Que é um desafio, a gente até hoje não tem uma solução definitiva. Tem uma sombra lá que atrapalha um pouquinho o gramado, mas é isso, o gramado é bom. Eu tenho visitado muitos estados do mundo. O museu é fundamental, né? Que tem todos os troféus, as camisas, a história do time, né? Aliás, eu vou até pular um pouquinho esse pedaço da arena aqui, mas já foi informado, inclusive, na reunião ontem, né? Para quem já me acompanhou aqui, eu já comentei. Para quem não acompanhou, eu vou deixar aqui no vídeo. O museu parece que vai ficar pronto até o fim do ano. Né? Até o fim do ano não, daqui a alguns meses, né? Vai estar pronto ali a questão do museu, algumas evoluções na arena. E a arena vai ir crescendo aos poucos. Tem projeto até pro ano que vem, para a arena e pro CT do Galo. Tá? Deixa eu dar uma pulada. Então nós vamos ter que conversar com a prefeitura, fazer isso de forma escalada, assim que as necessidades forem surgindo. E a conversa com a prefeitura hoje está muito boa. Eu ia ao Mineirão, Atlético Cruzeiro, saía as duas torcidas, com o social foram todas feitas, né, já estão prontas, alguma parte delas já foram feitas. Então nós vamos conversar com a prefeitura, fazer isso de forma escalada, assim que as necessidades forem surgindo.
Ah, tá. Ele tá falando que a prefeitura, ele tá conversando com a prefeitura para essas mudanças aí. A conversa com a prefeitura hoje está muito boa. Eu ia ao Mineirão, Atlético Cruzeiro, saía as duas torcidas, camisa de um e do outro, todo mundo respeita. Gente, nós temos que ser, Atlético e Cruzeiro são rivais, mas rivais para valer dentro de campo. Mas com respeito. Não pode ter. Me dá uma tristeza que eu vejo briga de torcida. Todo lugar do mundo tem torcida. Concordo. Que nós não vamos ter no Brasil. Nós precisamos melhorar nisso. Isso, para mim, é um ponto que nós temos que evoluir. Olha que interessante, já fui a alguns jogos na Europa, os dois presidentes ficam um do lado do outro, sentados com muito respeito. Aí é o meio às vezes, né? O pessoal lá, sentado e vendo. Aí é meio Gente, é isso que nós queremos chegar, poxa. O fato de eu ser meu rival, vou perder, vou ganhar, mas não precisa perder o respeito. Nós temos que chegar nesse ponto. Isso que eu falo, o projeto do Atlético não é do Atlético. Concordo, eu acho que a gente mas pensa é muito meio no futebol brasileiro como um todo. Nós não podemos ser uma ilha da fantasia, porque isso não existe. Mas ainda bem que o futebol brasileiro está tendo mais juízo. Queira ou não queira, o Palmeiras, antes da Lila, inclusive, a gente tem que ver, ele estava nem baixo na Série B e veio e começou a ganhar e era ganhadora de título. Então, o time é bem administrado. E esses dias, a Lila falou até na entrevista com vocês, né? Falou que ela não entende de futebol. Porque aqueles cartolões antigos tem esse papo, né? Como não entende, poxa? Está fazendo um trabalho muito bem feito no Palmeiras. Está gerando dinheiro, cresceu. Olha para você ver que interessante, a torcida do Palmeiras cresceu com a Leila. O Atlético tem uma torcida de quase 10 milhões de torcedores, né? Depois dos 4 grandes maiores torcida do Galo cresceu pra caramba, São tá? Paulo e Palmeiras, você tem 4 times ali mais ou menos iguais, que é Vasco, Atlético, Cruzeiro e Grêmio, que vamos dizer, é o blocão que está ali chegando, né? Então você tem que saber a sua força. Agora, evidentemente, que quanto mais você ganha, mais você se fortalece. Agora, entre os jovens de 7 a 16 anos, nós estamos arrebentando. Por exemplo, em relação ao Cruzeiro, nós temos quase o dobro de torcedores, né? Quer dizer, é aquela meninada que está vindo. Isso é um patrimônio muito grande. Então, quer dizer, a torcida jovem do Atlético hoje é muito grande. Você vê isso em qualquer lugar, né? Aí tem o Hulk, tem os ídolos, né, que trazem meninada. Então, isso aí é muito importante. Isso é um indicador que tem da maior sentido relevância. isso também, viu? Quer dizer, a torcida jovem do Atlético, a gente está igualzinho ao São Paulo, praticamente. De 7 a 16 anos. Quase igual ao São Paulo. Olha que loucura isso que eu estou te falando. Então, nós estamos querendo cada vez mais crescer em Minas e crescer no Brasil. Uma das épocas mais bonitas do Atlético foi a época que a gente pegou aquela meninada de base, né? Cerezo, Reinaldo, a turma. O Éder não foi, era pausa de mas o Éder veio, né, até depois. Fez aquele timaço, né? Aquilo foi base. Então, eu acho que, possivelmente, nós vamos começar a criar ídolos da base. Esse é o que a gente quer. Então, os próximos clubes no Atlético possivelmente virão da base. Se a gente fez 5 pilares no Atlético, eram 4, virou o 5º. Primeiro pilar, futebol profissional competitivo. Aí a gente tem uma série de variáveis. Segundo pilar, uma categoria de base boa. Terceiro pilar, acertar a situação financeira do Atlético. Quarto pilar, acabar a arena. Aí surgiu o 5º pilar, que é o Instituto Galo. Aí a base, olha que interessante. Você vê como o Palmeiras lança a base, mas ele bota os meninos para jogar. Né? Se você não botar o menino para jogar, não lança. Então, né? Eu tô achando que está sendo muito interessante. A gente está lançando. Então, a base do Atlético agora acabou de ser 3 colocados para sub-15. Nós não tínhamos isso. O Atlético hoje é um dos times que mais fornecem jogadores para as seleções. Sub-17 também é bonzinho, tá, do futebol brasileiro. Por quê? Porque tem um trabalho de base que é muito melhor do que era, mas a gente quer melhor. Então, uma das fontes de receita do futebol é... Aí eu vou dar uma paradinha, porque eu não discordo não, viu? Eu não concordo muito com isso não, viu, seu meninho? A base do Galo não era boa, não. Eu falo como alguém que já tentou a base do Galo, eu falo como alguém que conhece muita gente que já tentou a base do Galo, eu falo com gente que é da base do Galo, né? Ou que foi, no caso, né? Não é mais, enfim, ou já foi, enfim. Mas a base não era nada boa. Não era nada boa, muita peixada, tinha muitas coisas por trás. Agora a gente escuta que tá tendo um início de melhora. É um início. Tá longe de estar boa, mas longe. Tá? Tanto que antes tinha aquele negócio, né? Começou ali, a gente sabe que tinha 8 olheiros pro planeta para olhar jogador no país. E agora já aumentou bastante, né? Acho que agora tem uns 40. Então... ainda tem que melhorar bastante a questão da base, estrutura, né, a fusão ali da base com o time profissional no sentido de estilo de trabalho, tem várias coisas que precisa evoluir ainda. A geração de valor pela criação de atletas. A gente tem que saber combinar. Um Hulk, por exemplo, que é um jogador que não vai ser vendido, mas ele traz para o Atlético dinheiro, através de títulos, através de torcida, etc., com um menino que está começando, que tem vários no Atlético hoje, 17, 18, 20 anos, 19, que estão prometendo, estão aparecendo, então estão jogando bem. A base tem uma série de complexidades, né? Tem para proteger o menino, né? Hoje os meninos já são muito bem direcionados, alguns mais ou menos, tem alguns empresários que às vezes não cuidam bem disso, mas eles sabem para onde eles querem ir. Para onde eles querem ir? Eles querem ir para um time que vai ser vitrine para eles. Porque tem muito menino bom que acaba, porque tem um negócio no menino, é o seguinte, naquela idade certa ele não evoluir, ele não vira um craque. Ele tem que evoluir. Então o Atlético é enxergado
para um lugar onde o menino pode vir e ele vai crescer. Você viu o cara do Vini Júnior, né? O Vini Júnior é um exemplo. Ele é um atleta mais alto, trabalha como atleta, né? Ele acabou de fazer a capacitação dele no Real Madrid. Porque o Galo está negociando o meio atacante Savinho, de apenas 17 anos, joia da base do clube, com o Grupo City. Esse grupo... Eita, peguei aqui a parte, vou pular aqui. Vamos lá. Ele é um craque, né? A gente tinha muita atenção a ele. Mas naquele momento, você tinha uma decisão, ou vender ou não vender o Savinho. E se ele ficasse aqui, ele podia ficar na reserva. Esse é o ponto. Então, o que o Manchester City faz? Que é inteligente. Ele tem o grupo de times que ele tem, ele bota o jogador fazer minutagem, na hora que ele fica bom, ele pode vir ou não. Então, é um trabalho mais... Se eu falo, o que o Manchester City faz é muito acima da gente, mas também a gente não tem dinheiro para fazer isso. Então, eu acho que isso é verdade. No futuro, quando eu falo dos bolsos grandes, você tem que ter jogadores fazendo minutagem. Você aqui no Atlético vai dar minutagem para 10, 15, você tem que dar minutagem para 20, 30, 40. Seu Menin, vou aproveitar aqui. Parece que esse é o último assunto, tá, galera? Eu não vou estender mais, não. A gente já pegou muita coisa aqui importante. Já estamos com quase 1 hora de vídeo. Peço desculpas pelo vídeo longo, mas eu sinto a vontade de comentar, eu vou comentar, galera. Não tem jeito. Mas, seu Menin, fica uma dica aí, né? Não sei se é possível ou não. Mas tem muitos clubes que eu vejo aí, que eu estudo e tal, enfim, conheço. Até mesmo lá da Europa, né, tem times grandes que tem, seria o time B. E como é que funciona o time B? O time B, ele faz ali, participa das competições da mesma forma que o time A, mas competições específicas, diferentes, em determinados momentos. Por que o Atlético não pode ter um time B, que seria um time sub-23? Onde você pega ali as maiores promessas e tal e monta um time mesmo de qualidade. Não sei se isso é possível, tá? É só uma pergunta. Eu queria muito perguntar isso pra ele, ou pra quem tá ali gerenciando futebol, né? Se não dava pro Galo fazer um sub-23, que seria esse Atlético B, pra participar de determinadas competições, ou às vezes até revezar num calendário difícil, pra alguns jogos determinados que dê pra ele participar. Por exemplo, Campeonato Mineiro é ótimo pra você testar um Atlético B. Sabe, e o grande problema hoje pra mim do Campeonato Mineiro, que eu queria saber mais sobre isso também, é que no contrato é obrigado você utilizar o time principal em todos os jogos. Você é obrigado a fazer isso, porque, porra, pensa. Estende, pega olha como é que a CBF poderia resolver a questão do calendário com certa facilidade. Pega o Campeonato Mineiro, o Campeonato Estadual, muda as datas dele, deixa os times jogar com o time B. Às vezes vai ter jogo até no mesmo dia, não importa. Só que aí no mesmo dia joga o Atlético B no Campeonato Mineiro e joga o time principal no Campeonato Brasileiro. Pra não chegar no fim do ano você ter 3, 4 jogos na mesma semana, quase. Então tem várias opções aí que se buscasse, e eu não sei se seria tão oneroso para os clubes utilizar os campeonatos estaduais para isso. Estou falando principalmente dos clubes principais, porque tem clubes que já vivem basicamente de jogar os campeonatos estaduais. E às vezes um campeonato brasileiro de divisões inferiores, por causa das condições e tudo mais. Agora, para os times principais que disputam Libertadores, disputam Copa do Brasil, disputam um canto de coisa, Sul-Americana, enfim, não dava para fazer isso? Não dava para ter esse... Eu queria muito saber, conversar com alguém do Atlético sobre isso. São curiosidades assim que eu tenho de coração, mas vamos ver se um dia dá. Eu vou dar uma acelerar aqui. Aí você precisa ter uma parceria com o seu de parceria, que é o que o Manchester City fez com o Savinho, e funcionou. Ele teve dinheiro para bancar o Savinho, apostar se der certo, não der errado, deu certo, né? Aí sim, hoje ele vai muito dinheiro, como muitos outros que saíram do futebol brasileiro. E eu não tenho medo de fazer, não. Acho que a gente ganha mais fazendo que arrependendo. Agora, evidentemente, com as 7 coisas nós erramos, gente. Erramos muito e vamos continuar errando, mas tem que acertar muito mais. O maior erro... Isso aí é importante, tá assumindo erros. Assumir erros é um começo para acertar. É não fazer. Tem que ter coragem, lógico que tem que ter inteligência, estratégia, né? Mas tem que ter coragem para fazer. E a vida do futebol é prazerosa, para te falar a verdade. Ela é gostosa, às vezes você fica um pouco ansioso, né? Um jogo, por exemplo, vamos dar um exemplo, um jogo contra o Sport lá, te leva um gol no início do jogo, poxa, o time jogando mal, quase levamos outro. Então, você fica aquela tensão, mas é uma tensão gostosa. Agora não você perde o prazer, não. Acho que o futebol é uma das coisas que me agrada muito na vida. Obrigado, gente. Aí, ó. Então é isso. Como eu falei pra vocês, então tá aí as palavras do Menin. Depois quem quiser pegar, assistir com calma aí
O vídeo ele tá aí na descrição. É isso. Deixei aqui então, fiz minhas impressões, deixei aqui minhas opiniões. Peço desculpas pelo vídeo gigantesco, mas eu tinha muita curiosidade, tava com vontade de falar algumas coisas, então, por favor, me perdoe. Mas se você ficou até aqui é porque você concorda comigo ou curtiu o que eu falei. Então, pô, dá essa moral aí, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal, sua inscrição é fundamental, tá? E só pra esclarecer também, né? Léo, por que você não faz igual os outros e pega o vídeo e simplesmente deixa rodar o tempo todo aí? Porque se você quiser ver o vídeo, é mais fácil você ver lá na Globo. Se você tá vindo aqui me assistir é porque você quer ver o que eu penso também, saber um pouquinho da minha opinião e tudo mais. Como torcedor, principalmente, né? E é por isso que eu prefiro fazer o meu conteúdo, mesmo baseado no conteúdo de outra via, eu não gosto muito de fazer, simplesmente pegar o conteúdo e jogar ali, porque já tenho deles, senão não faz sentido eu fazer isso aqui no meu canal, já que já tem lá no GE, tá certo? Então é isso, galera, muito obrigado se você ficou até aqui, um grande abraço e até nosso próximo vídeo, valeu, falou!